Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Nossa meditação nesta noite, mais uma vez, nosso bem-vindo a todos que nos visitam, que você seja abençoado no nome de Jesus. Glória a Deus. Está uma senhora ali junto com o Manuel, né? Deus abençoe a vida dela, glória a Deus, eles também, louvado seja o nome do Senhor, e os demais, que Deus também vos abençoe no nome de Jesus, aleluia. Amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Não precisaria nem abrir a Bíblia, porque eu creio que quase todos sabem este salmo de cor. Salmo de número 23. Amém? Salmo de número 23. Glória a Deus. Vamos ler este salmo, irmãos, todos juntos. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui realizando uma série de ministrações, e essas mensagens elas estão todas disponibilizadas lá no YouTube, né? Se você não ouviu alguma delas, né, é só pesquisar ali, Deus está trabalhando, IPRI, né, vai aparecer ali no YouTube essa ministração, o áudio, né, para que você possa ouvir as nossas ministrações. E nós temos visto, irmãos, que Deus deseja trabalhar nas nossas vidas, né? Desde que entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, pode trabalhar na minha vida. E Deus, Ele tem prazer em trabalhar na vida de todos nós. E nós já falamos aqui de áreas que Deus deseja trabalhar, e hoje nós vamos falar de mais uma delas. Mas para que os irmãos relembrem, né, nós já falamos aqui que Deus, Ele tem prazer em trabalhar no nosso caráter. Eu creio que muitos aqui, desde que vieram a Cristo, já experimentaram essa mudança de caráter, né? Você era uma pessoa talvez irada, uma pessoa cheia de problemas de caráter, né? Talvez desonestidade, mentira, e a partir do momento que você veio a Cristo, você entregou a vida a Jesus, você tem visto o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, no seu caráter e te moldando cada dia. Nós falamos também aqui que Deus deseja trabalhar em nossos temperamentos, né? Falamos aqui, citamos, né, com base, né, no livro Temperamentos Transformados, que há pelo menos 4 tipos de temperamento: sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, e todos nós temos 1, 2 ou até 3 desses temperamentos, características desses temperamentos na nossa vida. E vimos que todos esses temperamentos têm qualidades e defeitos. E por causa do pecado, muitas vezes quando a gente vem a Cristo, a gente praticamente só tem quase que os defeitos dos temperamentos. Mas Deus começa a trabalhar em nós, e Ele começa a mortificar esses defeitos e ressuscitar e dar vida às qualidades do nosso temperamento. E nós falamos também na semana passada que Deus deseja trabalhar em nossos sentimentos, né? Sentimentos que muitas vezes
afligem a nossa vida. E o Espírito de Deus quer constantemente trabalhar e moldar também os nossos sentimentos. E hoje, irmãos, nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre uma área também tão importante da nossa vida, né? E que creio que quase todos nós trazemos marcas disso na nossa vida, que são os traumas. Deus deseja trabalhar em nossos traumas. O que é trauma? De acordo com uma definição, uma das definições que eu busquei hoje, né, na internet, trauma é o resultado de experiências marcantes negativas e estressantes que podem promover o adoecimento psíquico de uma pessoa. Então, trauma é resultado de experiências marcantes negativas e estressantes que podem afetar a nossa saúde psíquica. O escritor cristão, best-seller, muito conhecido por muita gente, Augusto Cury, ele diz o seguinte sobre isso. Ele define a nossa mente como janela de memórias que armazenam informações e experiências, tanto positivas quanto negativas. E quando ele fala dessas experiências negativas, ele diz que essas janelas traumáticas, que ele chama de killer windows, né? Essas janelas traumáticas, elas causam reações de ansiedade, de medo e de irritabilidade nas nossas vidas. Um outro pastor cristão que escreveu o livro chamado Traumas Emocionais, pastor Benny Hinn, ele diz o seguinte: os traumas são decorrentes de experiências emocionais dolorosas que aconteceram no histórico de algumas pessoas e que continuam em maior ou menor intensidade, interferindo ou mesmo determinando o padrão de vida dessas pessoas. Então, irmãos, para que os irmãos tenham aqui uma definição do que é trauma. Trauma são a consequência ou resultado de experiências que você viveu durante a sua vida. Os traumas, eles são carregados em nossa mente, em nosso ser, por experiências negativas. Coisas, situações que você viveu durante a sua vida e que geram os traumas. E 5 traumas que são mais conhecidos, os principais, são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Esses traumas, eles são decorrentes, irmãos, de experiências que nós vivemos. Eu um dia conversei com uma pessoa com quem eu fui orar, e essa pessoa é uma pessoa que estava muito amargurada, uma pessoa que estava assim passando por um processo muito difícil na vida, e essa pessoa disse para mim assim: pastor, desde antes de eu nascer, eu fui rejeitada pela minha mãe. As minhas irmãs contam que minha mãe não me queria, e depois que eu nasci, ela sempre me tratou com indiferença, porque ela não queria que eu nascesse. Essa pessoa, irmãos, já está casada, já tem filhos, mas ela não consegue se livrar desse trauma. Há outras pessoas, irmãos, que talvez experimentaram o trauma de uma humilhação, em casa mesmo. Infelizmente, há pais que não têm sabedoria e começam a dizer para o filho, né? Você não serve para nada, você nunca vai ser nada, você é burro, você é incapaz, você é alguém que é da pior espécie. E muitas vezes, irmãos, desde criança, a pessoa começa a ouvir essas afirmações, e isso gera um trauma. E essa pessoa, muitas vezes, ela não se desenvolve na sua vida, na sua carreira, no seu relacionamento, no seu casamento, porque ela traz essa carga de trauma tão grande na sua vida. Uma pessoa que foi humilhada na escola, por amigos, por professores, que fizeram afirmações terríveis para essa criança ainda, talvez, isso fez com que acontecesse um bloqueio na vida dessa pessoa. E essa pessoa, sempre que ela vai fazer algo, ela se lembra daquilo.
como diz o Augusto Cury, são janelas killer, que trazem morte. E essa pessoa fica bloqueada, e ela não consegue, de maneira alguma, se desenvolver em nada que ela faz, por causa desses traumas. Há uma coisa ainda que outros vivem, que é a traição. Quantas pessoas não conseguem se libertar de um trauma da traição? Isso pode ser de um cônjuge, ou pode ser mesmo de um amigo, né? Alguém a quem você confiava, alguém em quem você tinha tanta esperança, e essa pessoa um dia te traiu. Isso gera bloqueios na nossa vida, e a gente não consegue desenvolver amizades. Outro dia eu conversando com uma outra pessoa em outro atendimento, ela disse assim: pastor, eu tenho muita dificuldade de fazer amizade, porque eu fui traído. E eu penso que toda vez que eu vou fazer amizade com alguém, eu penso, essa pessoa, ela vai me trair. O que é isso, irmão? São traumas. Então você consegue entender como que o trauma, ele afeta não só o nosso passado, mas ele afeta o nosso presente e o nosso futuro. Você consegue entender, né, que estrago grande que o trauma pode trazer na vida de alguém, que bloqueios o trauma pode trazer na vida de alguém. E é uma área, irmãos, que nós precisamos permitir que Deus trabalhe. Se você tem carregado esses traumas, essa mensagem é para você nessa noite. Que você possa ouvir, entender aquilo que a Bíblia vai nos ensinar aqui, para que você possa colocar isso diante de Deus, entregar isso inteiramente na mão dele e dizer: Senhor, trabalhe na minha vida, trabalhe, Senhor, eliminando esses traumas que estão presentes na minha vida, me bloqueando, me impossibilitando de viver uma vida abençoada. De acordo, irmãos, com a psicologia, os traumas, eles podem ser classificados em 3 categorias. O trauma agudo, que é o trauma que é resultado de um único evento estressante ou perigoso. Por exemplo, um acidente. Uma pessoa que sofreu um acidente grave, muitas vezes ela traz traumas. E essa pessoa, né, dependendo do tipo de trauma que ela tem medo de entrar num ônibus, ela tem medo de entrar num avião, ela tem medo de pegar uma estrada por causa de traumas. Esse é o trauma agudo. Mas existe também a categoria do trauma crônico, que são traumas decorrentes de experiências negativas por um período prolongado. Sabe aquela esposa que é agredida pelo marido há anos? Ela apanha do marido ou apanhou do marido durante anos da sua vida. Ela traz esse trauma, que é um trauma crônico. O abuso infantil, né? Como tem sido comum isso nos nossos dias, pessoas da própria família, né, violentando crianças sexualmente, né? E isso gera um trauma, irmãos, que muitas vezes vai acompanhar a vida dessa pessoa por resto da vida. O resto da vida essa pessoa vai ter esse bloqueio, e ela nunca vai ter um relacionamento com ninguém, porque ela acha que todo mundo vai violentar ela, ela acha que todo mundo vai sempre fazer o mal com ela, então ela não tem segurança de desenvolver, né, um bom casamento, né, uma boa vida conjugal, uma vida familiar. Mas por último existe a categoria também, irmãos, dos traumas secundários, que são traumas que são a exposição ao trauma de outras pessoas. Aqui, irmãos, é muito frequente médicos, enfermeiros, policiais, socorristas passarem por esses traumas secundários. Eles veem outras pessoas passando pelo trauma, e isso traz uma carga muito negativa também na vida deles. Então, eles veem situações, né, de uma pessoa que foi violentada, uma pessoa que sofreu um acidente grave, e ela pode também carregar consigo esse trauma, essa experiência, e achar que isso pode acontecer com ela também. Então, irmãos, são traumas que afetam a vida das pessoas. E quando a gente fala de trauma, irmãos, a Bíblia também trata disso. E a Bíblia, ela nos mostra de que maneira a gente deve tratar com os traumas. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, lá em Provérbios 15, 13. A Bíblia diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. A Bíblia está falando aqui, irmãos, de situações que estão dentro de nós, como um trauma.
e que muitas vezes está escondido das pessoas, mas você não consegue lidar com isso. E esse trauma que você carrega dentro de si, ele interfere no seu ânimo, na sua disposição, na sua alegria, na sua motivação. Há um outro texto também em Provérbios 17, 22, que diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que uma enfermidade da alma, como um trauma, ele pode gerar em você enfermidades físicas. Um trauma que você carrega pode desenvolver em você enfermidades físicas, por causa dessa doença interior. Então veja, irmãos, por que é tão necessário a gente aprender sobre isso e permitir que Deus trabalhe nessa área na nossa vida. A Bíblia está afirmando aqui através desses textos, irmãos, que as marcas dos traumas, elas muitas vezes são visíveis, mas muitas vezes não. Um trauma de um acidente, por exemplo, pode ser visível, né? Uma pessoa que traz grandes marcas, né, de um acidente, isso pode ser visível a todos. Mas muitas vezes, irmãos, esses traumas são invisíveis. É só a pessoa que sabe aquilo que ela tem. São pessoas que muitas vezes têm pânico, né, de fazer algo por causa de um trauma. Então elas têm, né, um medo, aquilo assusta a sua vida, só de pensar, né, naquilo que você viveu no passado. Por isso é que eu escolhi, irmãos, aqui o Salmo 23, para a gente usar como texto base. Quem escreveu o Salmo 23? Davi. O Salmo quer dizer um cântico. Davi compôs um cântico. Mas quem era Davi? Eu creio que quase todos aqui sabem quem é Davi. Quem foi Davi? Davi foi um dos maiores reis de Israel. Davi foi um rei conquistador. Davi foi um rei que venceu os inimigos de Israel. Davi foi um rei que trouxe paz para Israel por causa do temor que os inimigos tinham do seu exército. Davi, ele foi esse homem. Mas antes de Davi chegar ao trono, irmãos, quando a gente olha para a história de Davi, a gente vai encontrar em Davi muitas experiências negativas que poderiam ter levado ele a traumas terríveis. E eu quero abordar alguns deles aqui com os irmãos. Davi, ele aparece pela primeira vez na Bíblia, em 1 Samuel 16, quando Deus fala com o profeta Samuel: Samuel, vai até Belém, procure a casa de Jessé, e você vai ungir um dos filhos de Jessé como futuro rei de Israel. Deus havia recusado Saul como rei, e Deus já estava então escolhendo o futuro rei da nação. E Samuel, o profeta Samuel, vai até a casa de Jessé, e chega ali, Jessé apresenta a Samuel os seus filhos. E quando Samuel olha para aqueles jovens, na aparência, ele começa a pensar que é um daqueles que estão ali na casa. Mas passam todos os filhos de Jessé diante de Samuel, e Samuel diz: olha, Deus não confirmou nenhum desses. Você não tem mais nenhum filho? E então Jessé vai dizer: tenho Davi. O Davi está lá no pasto cuidando das ovelhas. Irmãos, que experiência negativa na vida de Davi. Porque quando Samuel diz: olha, eu quero ungir um dos teus filhos, o pai trouxe todos, menos Davi. É como se o pai dissesse: Davi não tem capacidade. Davi não tem perfil. Davi nunca será rei. Esta é uma experiência negativa, irmão, de rejeição. E Davi poderia ter carregado isso para o resto da sua vida. Meu pai escolheu todos, mas ele não viu em mim capacidade de ser rei. Mas Deus havia escolhido Davi. Deus havia escolhido Davi para ser rei. Mais adiante, em 1 Samuel capítulo 17, quando a gente olha, irmãos, a história de Davi, começa em 1 Samuel 16. Mas Davi foi alguém tão importante para a nação de Israel,
que a história de Davi, a partir de 1 Samuel 16, ela corre por todo o livro de 1 Samuel, vai por grande parte de 2 Samuel. Essa história também é narrada em 1 Reis e também em 1 Crônicas. Então você vê que grande parte do Antigo Testamento aqui, né, desses livros do Antigo Testamento, estão trazendo a história de Davi. Mas quando chega então em 1 Samuel 17, Davi foi ao campo de batalha, levar mantimento para os irmãos. Os irmãos conhecem a história, mas eu quero trazer aqui, talvez você nunca tenha olhado por esse lado. Davi foi lá levar o mantimento para os irmãos, e quando ele chega lá, ele escuta o gigante Golias enfrentando o exército de Israel e dizendo: olha, mandem um homem para lutar comigo, mandem um homem das fileiras do exército de Israel para lutar comigo. E aquele exército está tremendo de medo. E Davi diz: mas quem que esse gigante pensa que é? Quem que esse gigante acha que ele é para afrontar o exército do Deus de Israel? Irmãos, Davi ainda era um adolescente, e ele traz uma resposta, uma afirmação tão firme da sua confiança no Deus de Israel, e ele diz: quem que esse homem pensa que é? E quando o irmão mais velho de Davi, chamado Eliabe, ouviu Davi falando isso, está lá em 1 Samuel 17, 28, ele humilha Davi na frente de todo mundo, e ele diz para Davi: Davi, primeiro, o que você veio fazer aqui se você nem soldado é? O que você está fazendo aqui? E depois, para humilhar e pisar mais em Davi, ele diz assim: Davi, com quem que você deixou aquele pouquinho de ovelha que você cuida lá? Ele está dizendo: além de você não ser soldado, você não é nem pastor de grande rebanho de ovelha, você cuida de um pouquinho de ovelha. O que você veio aqui? O que você está fazendo aqui? E o que você está falando? Quem você pensa que você é? Irmãos, é uma experiência negativa ou não é? Você já ouviu alguém dizer talvez algo parecido para você, talvez na vida? Você já ouviu alguém dizer para você quem você pensa que é? Você não sabe fazer nada. Você está tentando aqui resolver um problema, mas você não é capaz. Você já não ouviu isso alguma vez na tua vida? E talvez esse trauma, sem que você saiba, ele está lá dentro de você até hoje. Por isso que eu estou falando sobre isso, irmãos, porque muitas vezes a gente carrega isso inconscientemente e você não percebe. E quando alguém pede para você fazer algo, você faz, mas você faz de forma insegura, porque essa janela killer abre dentro da tua mente e diz assim: tá, você pode até tentar fazer, mas você nunca vai conseguir. Você pode até se esforçar, mas você nunca é capaz, você nunca será capaz de fazer algo bem feito. Essas janelas ficam em nossa mente, irmãos, e elas nos perturbam, e elas nos bloqueiam muitas vezes para que a gente não desenvolva a nossa vida. Davi ouviu isso do seu irmão, mas nós conhecemos a história. Davi, mesmo assim, ele enfrentou o gigante, e ele derrotou o gigante. Davi não se deixou levar por aquelas palavras. Davi, irmãos, ele não se deixou ser conduzido por uma experiência negativa que pudesse trazer trauma na vida dele. Pelo contrário, ele provou que em nome de Jesus, no nome do Deus de Israel, ele iria vencer aquele gigante, e ele venceu. Confiando no Deus de Israel, foi que Davi enfrentou aquele gigante, e ele teve vitória. Mais adiante, antes ainda dele enfrentar o gigante, no verso 33, Davi foi levado para conversar com o rei Saul, e ele disse: rei Saul, eu quero enfrentar o gigante. E o que Saul falou para ele lá no verso 33? 1 Samuel 17, 33. Saul disse para Davi: Davi, você não pode enfrentar esse gigante. Esse gigante é um homem experiente de guerra, e você não passa de uma criança. Você não passa de um menino inexperiente. Novamente, irmãos, uma experiência negativa, de uma palavra de alguém que está humilhando Davi. O rei está confirmando o que o seu irmão disse para ele: Davi, o que você está fazendo aqui? Você é um pastor de ovelhas apenas. Agora o rei de Israel, ao invés de dar uma palavra de encorajamento para Davi, o que ele diz para Davi? Não, Davi, você não pode enfrentar. Eu sei que você quer, mas você não pode. Se coloca no teu lugar.
É como se o rei estivesse dizendo para ele: se coloca no seu lugar, Davi. Nós temos aqui um exército, até agora ninguém foi lá lutar com ele, e você veio trazer comida para os seus irmãos, e agora você está dizendo que quer enfrentar esse gigante? Acorda, Davi, acorda para a vida. Você está pensando que você é quem você não é. Mas, amados, Davi enfrentou o gigante. A partir do capítulo 18 de 1 Samuel, Davi então, irmãos, começa a enfrentar uma perseguição cruel do rei Saul. E Davi precisa fugir. Davi muitas vezes ele vai ficar escondido em cavernas. São experiências negativas, irmãos, de alguém que está abandonado, de alguém que está esquecido, de alguém que está isolado. Davi muitas vezes ficou escondido nas cavernas, enquanto Saul procurava matá-lo. Davi experimentou, irmãos, uma experiência negativa de injustiça. É ou não é? Davi matou o gigante, deu vitória para o povo de Israel, mas depois Davi se tornou um dos generais dos exércitos de Israel, e ele foi em muitas batalhas e venceu muita gente, derrotou os inimigos, e quando ele volta, o rei Saul quer matar ele. Davi poderia ter desenvolvido aqui um trauma de injustiça. Ele poderia ter dito: puxa vida, o tanto que eu ajudei o rei Saul, eu fui à frente dos exércitos, eu derrotei inimigos, eu estive sempre pronto a servir o rei Saul, e agora ele quer me matar. Irmãos, não para por aí. Lá em 2 Samuel, capítulo 15, Davi vai passar por uma traição do seu próprio filho Absalão. Vem para tomar o trono de Davi. E Davi precisou sair às pressas, irmãos, fugindo de Jerusalém. A Bíblia descreve que Davi saiu descalço, cabisbaixo. Um rei que havia conquistado tanta coisa, agora é traído pelo seu próprio filho, que quer tomar o trono dele. E Davi sai, irmãos, de cabeça baixa. E a Bíblia vai dizer, irmãos, eu acho isso tremendo quando a Bíblia descreve esse acontecimento, porque Davi ele sai com um grupo de pessoas, e quando ele está indo no caminho, descalço, de cabeça baixa, ainda vem um infeliz chamado Simei, e começa a dizer para ele: sai daqui, Davi. Vai embora, porque você é homem sanguinário. Tua vida agora está uma desgraça. Você está colhendo o que você plantou. Sai daqui e some daqui. Experiência negativa, a traição. Davi poderia ter esse trauma. Davi poderia carregar esse trauma. Mas, irmãos, sabe por que Davi não deixou que essas experiências afetassem e o carregassem com traumas tão negativos? Porque Davi, ele sempre estava diante de Deus. E a gente vê isso muito claro no Salmo 139, que também foi escrito por Davi. Nos versos 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito. Guia-me pelo caminho certo. Davi ele está falando com Deus e dizendo: Senhor, o Senhor tem visto as experiências negativas que eu tenho vivido, mas sonda o meu coração e vê se é isso mesmo. Vê se isso que disseram para mim é verdade. Vê se isso que disseram para mim procede. E se procede, Senhor, corrige o meu caminho. Se o que disseram para mim é verdadeiro, corrige o meu caminho. Mas se não é, não deixe que desenvolvam em mim, na minha mente, esses traumas. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Quando você fala com Deus, você leva a Deus nessas experiências negativas e você coloca isso diante do Senhor, irmãos, Ele promete na sua palavra que a paz de Deus vai guardar a sua mente, para que não abram janelas killer na tua mente, para que não abram pensamentos de traumas negativos na sua mente. Então a cura, o mover de Deus, o trabalhar de Deus na nossa vida, ele acontece, irmãos, à medida que nós nos colocamos nas mãos de Deus. Irmãos, lembra que eu falei aqui numa das ministrações, Deus não trabalha, irmãos, se nós não permitirmos que Ele trabalhe.
Nós é que precisamos levar isso diante de Deus, reconhecer as nossas necessidades e levar isso diante de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço que preciso ser trabalhado. Se você não admitir que você tem traumas e que esses traumas precisam ser removidos, Deus não vai tirar isso da sua vida. Você precisa apresentar isso a Ele. Você precisa dizer isso a Ele e dizer: Senhor, isso tem me impedido de eu continuar vivendo uma vida normal. Isso tem impedido que eu tome as decisões que eu preciso tomar. Isso tem impedido, Senhor, que eu assuma compromissos que eu posso assumir, mas esses traumas me bloqueiam. Então, apresente diante do Senhor. Sabe, irmãos, muitas pessoas, quando carregam esses traumas, elas tentam fugir, elas tentam um caminho de fuga do trauma, mas isso não resolve o problema. Quando a pessoa tenta apenas fugir do trauma, isso não resolve, isso tem que ser resolvido na sua vida. E sabe, muitas pessoas acabam se enchendo de atividades e compromissos para distrair a sua mente, para que você não fique pensando nessas coisas. Então há pessoas, irmãos, que elas têm tanto, elas fazem tanta coisa, mas aquilo é para quê? É para tentar fugir dos traumas que ela tem. Então elas tentam ocupar a mente, sempre estão muito ocupadas com coisas, com atividades, com compromissos, para que a sua mente não pense nisso. Outros partem para o caminho da compulsão. Há pessoas, irmãos, que comem demais, bebem demais, vão para o sexo desenfreado. Para quê? Para tentar esquecer os traumas da vida. Há pessoas que têm esses distúrbios e desenvolvem esses distúrbios na vida justamente por causa de traumas. A pessoa tenta se esconder através daquilo. Pessoas que vão para o alcoolismo. E outro extremo é pessoas que já vão direto para drogas, remédios, drogas de fármacos e se enche de medicamentos para tentar sarar os traumas da vida. Há casos, irmãos, em que é necessário sim tratamentos, e buscar sim a ajuda de um profissional, mas a Bíblia, irmãos, ela nos dá alguns remédios que podem resolver esse problema. A Bíblia fala conosco de algumas coisas que nós podemos fazer e que Deus pode trabalhar na nossa vida. E eu quero agora falar um pouquinho sobre isso rapidamente. O primeiro conselho que eu encontro na Bíblia, irmãos, é: entregue-se a Jesus e deixe Ele governar a sua vida. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você se entrega diante de Deus, irmãos, você se tornou uma nova criatura. E Deus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite: se você carrega traumas do passado na sua vida, saiba de que a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, Ele fez uma nova vida. Ele gerou em você uma nova vida. Você não é mais quem você era. Ainda que quando as pessoas disseram coisas para você, elas podiam até ter alguma razão no que diziam. A partir do momento que você veio a Cristo, Ele já transformou a sua vida. Você já se tornou uma nova criatura em Cristo. E por isso você não deve carregar esses traumas. Você deve deixar isso de lado. Você deve abandonar isso. Por quê? Porque você é uma nova criatura em Cristo. Ele tem mudado a sua vida, Ele tem transformado a sua vida, e se você permitir se entregar nas mãos dEle, Ele vai continuar fazendo o que Ele tem que fazer na sua vida. Ele vai continuar trabalhando em áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas. Quando a gente lê na Bíblia, irmãos, a história de Ruth, ela morava em Belém, e o seu marido, Elimeleque, saiu de lá quando a cidade estava passando por uma fome. E ele foi para a região dos Moabitas. Mas quando eles foram para lá, irmãos, essa mulher, Ruth, viveu uma experiência negativa tão dura. Ela perde o marido e depois ela perde os 2 filhos. Ela fica sozinha com as suas noras. E ela decide então voltar para Belém, depois de muitos anos. E quando ela chega em Belém, ela diz assim para as pessoas: não me chame de Ruth, me chamem de Mara, porque eu estou em amargura de alma. A Ruth, irmãos, quando ela volta de Moabe, ela volta sem o esposo, sem os filhos e uma situação miserável. Ela perdeu tudo. Mas ela volta para a sua terra e ela volta tendo a mesma confiança no seu Deus. Ela se coloca diante de Deus, ela vem com a sua nora,
a Noemi, aliás, né? Ela vem com a nora, que era a Ruth. E a Noemi, irmãos, ela sofre tanto essa perda do marido, dos filhos, e aí ela vem com a Ruth, que era a sua nora, que ficou viúva também. Mas a Noemi, ela continua esperando em Deus. E ela, nessa espera, Deus muda totalmente a vida dela. Deus muda a história dela, porque Ruth conhece Boaz, ela se casa com Boaz, e ela tem filho com Boaz, e a Noemi, então, ela alegra o seu coração. Aquela situação tão triste, aquela experiência tão triste que ela trouxe na vida dela, foi restaurada por Deus. Por quê? Porque ela se colocou diante do Senhor. Mas a Bíblia também fala, irmãos, da importância do perdão nas nossas vidas. A Bíblia nos ensina a perdoar. Jesus, o nosso maior exemplo, ele disse, né? Quando ele estava lá na cruz, em Lucas 23, 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava sendo zombado, ele tinha apanhado, ele tinha sido, né, açoitado, mas ali na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes. E ele diz assim como ele agiu, irmãos, nós devemos fazer. Ele diz: perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Nós também precisamos liberar perdão. Muitas vezes nós carregamos traumas na nossa vida, irmãos, porque nós não conseguimos perdoar. E Deus quer trabalhar nessa área na nossa vida, mas para isso é preciso que a gente perdoe. Sabe aquela pessoa que te humilhou lá atrás? Muitas vezes você não gosta nem de lembrar o nome dessa pessoa. Talvez você conhece alguém com o mesmo nome, e isso já te traz o trauma. Você diz: poxa, esse nome me marcou tanto negativamente. E talvez você está conhecendo uma outra pessoa que é totalmente diferente daquela que te humilhou, e você não consegue ter relacionamento com essa pessoa porque você pensa que ela é igual. Só de ouvir o nome, você fala: não, aquela pessoa foi terrível comigo, e essa pessoa tem o mesmo nome, ela deve ser igual. Muitas vezes, irmãos, o trauma faz isso. Então perdoe aquilo que foi feito. Amém? Assim como Deus te perdoou e Ele fez de você uma nova criatura, perdoe também a outros, né? Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, dizem: eu não consigo perdoar essa pessoa, não consigo perdoar. Irmão, olhe para a cruz de Jesus. Jesus perdoou os seus pecados. Ele perdoou tudo que você fez de errado. A Bíblia diz, e ela fala sobre isso, que Ele nos perdoa. E se Ele nos perdoa, irmãos, nós precisamos também liberar perdão. Amém? A Bíblia nos fala, irmãos, que uma das maneiras de Deus curar os nossos traumas é nós orando a Ele. Eu já falei aqui um pouquinho sobre isso, né? Davi orando ao Senhor: sonda-me. Mas aqui no Salmo 50, verso 15, a Bíblia diz assim: clama a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me glorificará, ou você me honrará. Ainda em Mateus 11, 29, o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então Jesus, Ele quer trazer descanso para a tua alma, mas você precisa ir a Ele. Vá a Ele em oração, leva a Ele a sua dificuldade em oração. Uma outra mulher que nós sabemos na Bíblia que ela teve experiências negativas terríveis foi Ana. Lá em 1 Samuel capítulo 1, Ana não podia ter filhos, e ela era humilhada por Penina, que dizia e ofendia ela, por ela não poder gerar filhos. Ana experimentou tanta humilhação, irmãos, e Ana chorava, Ana se amargurava, até um dia que ela foi a Deus. Ela levou a sua causa para Deus, e ela disse para Deus: Deus, eu trago a Ti a minha súplica, a minha oração. Eu estou sendo humilhada por Penina, e o meu útero não consegue gerar, eu não consigo gerar uma criança, e ela fica me humilhando. E Deus abençoou a vida de Ana, irmãos, ouviu a oração dela, deu um filho abençoado para ela, que foi o profeta Samuel. E depois a Bíblia diz que ela teve outros filhos e gerou outros filhos, e Deus abençoou, sarou, curou ela. Então, irmãos, leve a Deus em oração, leve esses traumas a Deus em oração. Mas, irmãos, nós precisamos também renovar nossa mente. Nós precisamos fazer um esforçozinho. Paulo diz lá em Romanos 12, 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter uma mente renovada. Amém? Se você já foi a Cristo, se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já se rendeu a Jesus,
Renove a sua mente, renove os seus pensamentos. Olha o que a Bíblia fala em Filipenses 4:8, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Não fique pensando nas coisas ruins que fizeram lá no passado, não. Se ocupe com coisas boas. Leia a Bíblia, leia as promessas de Deus na Bíblia, leia aquilo que Deus fala conosco na sua palavra, a palavra de Deus, e se alimente daquilo que é bom. Alimente a sua mente daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que edifica. Seja isso que ocupa a tua mente. Então, se você estiver tendo pensamentos ruins na sua mente, comece a ler a Bíblia, comece a dizer: Senhor, eu quero ter a tua palavra na minha mente, eu quero, Senhor, armazenar as tuas promessas na minha mente, eu quero ter louvores ao Senhor na minha mente, eu quero cantar ao Senhor, eu quero adorar ao Senhor. E à medida que você fizer isso, os pensamentos ruins vão indo embora, os traumas vão indo embora, e você vai começar a se encher de esperança e de fé na presença do Senhor. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Não traz na sua mente aquilo que te joga para baixo, não. Tenta exercitar a sua mente com aquilo que é bom. Amém? Tenta trazer as promessas de Deus, é aquilo que dá esperança para a tua vida. Deus falou que Ele está contigo, Deus falou que Ele vai te ajudar, Deus falou que Ele vai, suprir as suas necessidades, Deus falou que Ele vai te honrar, Deus falou que Ele vai conduzir os seus passos. Então descanse nas promessas de Deus. E finalmente, irmãos, a Bíblia fala que nós devemos confessar as nossas falhas diante do Senhor. Muitas vezes nós carregamos traumas, irmãos, por causa de erros nossos mesmo. Erros que nós cometemos podem gerar traumas, não é verdade? Erro que você cometeu podem ter trazido experiências negativas de trauma. Então confesse os seus erros diante do Senhor também. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Olha o que o próprio Davi falou no Salmo 32, versos 3 e 5. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Então eu confessei os meus pecados e a minha iniquidade não mais foi oculta. Davi, irmãos, ele viveu traumas na sua vida por erros que ele cometeu. Davi não foi perfeito. Nós falamos de Davi aqui e talvez você possa pensar: Davi foi perfeito. Não, a Bíblia mostra os erros de Davi, as falhas dele, e isso gerou traumas terríveis na vida dele também, porque por causa dos seus pecados ele teve problema com seus filhos também. Isso gerou traumas, mas Davi está dizendo: Senhor, enquanto eu me calei, os meus ossos ficaram enfermos, mas quando eu confessei o meu pecado a Ti, então eu experimentei paz, então eu experimentei cura dos traumas. Então, irmãos, confesse diante do Senhor. Mas eu quero finalizar, irmãos, falando que quando Davi se tornou rei, Davi ele estava totalmente curado, irmãos, ele não trazia esses traumas na vida. Davi ele foi rei, ele não perseguiu seus irmãos, embora seus irmãos tivessem humilhado ele, Davi não os perseguiu. Davi não os perseguiu. Davi, irmãos, ele teve a oportunidade de matar Saul, que foi injusto com ele. E Davi teve oportunidades várias vezes de matar Saul, mas ele disse: eu não vou matar, eu não vou tocar no servo de Deus. Por que Davi não fez isso, irmão? Porque ele estava curado desse trauma. Ele poderia ter tentado, vou matar logo Saul e eu fico livre para reinar. Não, Davi ele respeitou o tempo de Deus. Ele disse: eu não vou fazer nada contra o ungido do Senhor. Davi, irmãos, ele chorou quando seu filho Absalão morreu numa batalha. A Bíblia diz que Davi sentiu tanta tristeza, porque Davi não tinha esse trauma. Davi, irmãos, embora ele foi traído por Absalão, ele continuava amando Absalão. Ele disse para os seus soldados: olha, se vocês encontrarem meu filho, não maltratem ele. E depois ele ficou sabendo que os soldados tinham matado Absalão. E ele então chora. Davi fica chorando um tempo grande. E ele clamava: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu estivesse no seu lugar. Por quê? Porque Davi amava Absalão. Mas, irmãos, uma das ocasiões mais bonitas na história de Davi, que eu acho, uma história que me marca muito, é quando Davi manda buscar Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, do próprio Saul que traiu Davi, que tentou matar Davi, que foi injusto com Davi. Davi, irmãos, ele estava tão curado dos traumas, que Davi ele vai lá em Lodebar, uma cidadezinha pequena,
conhecida como o lugar desconhecido, o lugar do esquecimento. Davi ele vai lá com uma comitiva e ele busca Mefibosete, que era paralítico das pernas. E Davi manda trazer Mefibosete para o palácio real. E Davi diz para Mefibosete: Mefibosete, você vai sentar na minha mesa e você vai comer comigo o resto dos seus dias. Davi está dizendo: eu fui esquecido pelo meu pai quando Samuel foi ungir rei, mas Mefibosete, você não vai ficar esquecido. Você é neto de rei e você vai sentar na mesa do rei. Que experiência bonita, irmãos. Isso mostra a cura de Deus na vida de Davi. E Deus quer que você viva essa vida também, sabe? Aquilo que te ofenderam, Deus quer que você trate as pessoas diferentes. Se alguém te humilhou, Deus quer que você aprenda a honrar as pessoas. Se alguém te traiu, Ele quer que você aprenda a confiar nas pessoas que são dignas de confiança. Se alguém trouxe palavras, de derrota na tua vida, Ele quer que você seja um incentivador de outras pessoas. Para isso você tem que estar curado. Você precisa ser curado dos traumas. Amém? E Deus quer trabalhar nessa área da sua vida. Então nós vamos colocar em pé agora e nós vamos orar. E eu gostaria que você apresentasse diante de Deus. Talvez nessa noite o Espírito te levou a meditar em traumas que você tem carregado sobre a sua vida. Traumas que você inconscientemente às vezes você tem na tua vida. E você vai agora apresentar isso diante de Deus, amém? Eu quero que você coloque isso diante de Deus. Diga claramente para Deus: Deus, eu tenho esse trauma porque eu fui humilhado quando pequeno. Senhor, eu tenho esse trauma porque eu fui rejeitado quando pequeno. Senhor, eu tenho esse trauma porque eu fui traído por aquela pessoa, por aquele amigo, por meu cônjuge. Senhor, eu tenho esse trauma porque eu vivi essa situação tão terrível na minha vida, um acidente, um assalto, um sequestro, não sei o que você pode ter vivido na tua vida que deixou você traumatizado. Isso tem impedido você às vezes de viver uma vida abençoada diante de Deus. Então apresente isso agora ao Senhor em oração. Coloque isso diante de Deus e diga: Senhor, eu nesta noite me coloco diante de Ti, eu quero que o Senhor trabalhe nessa área da minha vida. Trabalhe, Senhor, nos meus traumas. Tira, Senhor, os meus traumas e que eu possa ser alguém, Senhor, abençoado na Tua presença. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, uma palavra que é viva e poderosa. Senhor, e vidas agora, talvez ouvindo essa ministração, se lembraram de traumas e de experiências negativas que viveram desde a sua infância. Alguns talvez, ó Deus amado, souberam que, ó Deus, não eram desejados pelos seus pais. Outros, ó Deus, cresceram ouvindo palavras de desaprovação, de humilhação. Outros foram humilhados na escola, outros foram humilhados no trabalho. Outros, ó Deus, foram traídos, outros foram injustiçados. Eu não sei, Senhor, qual é o motivo, mas vidas talvez estão trazendo esses traumas, ó Deus, durante anos na sua vida. E isso tem impedido essas vidas, ó Deus, de viver uma vida alegre, de viver uma vida feliz, de viver uma vida plena. Mas nesta noite a Tua palavra tem ministrado aos nossos corações, Senhor, para que nós entreguemos esses traumas diante de Ti, para que o Senhor venha moldar nossa vida, transformar nossa vida, e ao invés dos traumas, ó Deus, que o Senhor possa renovar as nossas experiências, e que nós possamos entender que o Senhor tem coisas novas para nós, que o Senhor quer que nós vivamos, ó Deus, o melhor para a nossa vida. Senhor, ajuda e cura, Senhor, esse trauma que essa vida tem carregado durante anos, ó Pai. Talvez esta vida tem ido, ó Deus, em busca de compulsão, Senhor, em alimento, em bebida alcoólica, em drogas, por causa de uma frustração, por causa, Senhor, de traumas que ela viveu no seu passado. Mas agora, Senhor, eu quero declarar essa vida liberta, eu quero declarar essa vida curada desses traumas, eu quero declarar, Senhor, a cura da mente desta pessoa, a cura das emoções dessa pessoa, e que a partir de hoje ela possa viver uma nova vida em Ti, ela possa viver, ó Deus, uma nova história na Tua presença, ela possa viver, Senhor, alegria plena, ó Deus amado, e ela possa ajudar outros que estão passando também por situações como essa. Senhor, visita cada uma dessas pessoas, toca agora nessa vida e traz restauração e cura, no nome de Jesus, amém, amém, Jesus, amém.